Neste vídeo, então, nós vamos analisar alguns versículos e vamos mostrar quem era a fonte de todo o poder dos milagres realizados tanto por Jesus como pelos apóstolos e mais alguns discípulos que tinham alguns dons especiais ali no primeiro século. É muito comum quando nós lemos passagem como essa, por exemplo, aqui, ó, como em Lucas capítulo 8, versículo 1, há dezenas de relatos de Jesus fazendo esse tipo de atividade aqui, né? Olha aqui, ó. Lucas capítulo 8, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para melhorar nossa visualização, né? Então você lê o relato assim, ó. Lucas 8, olha. Logo depois andava Jesus pelas cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. Perceba que a pregação está à frente de qualquer outra coisa, né? Do reino de Deus. E iam com ele os 12. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então, tinha pessoas curadas naqueles dias, malignos e enfermidades. Ó. Uma delas, Maria Madalena, etc. Tal. Então, é muito comum você ler relato assim, que foi realizado por Jesus Cristo, né? Tem relatos também dos apóstolos, por exemplo. Ó, você vai aqui em Atos capítulo 5, versículo 12. Atos 5, 12. Olha o que diz aqui, ó. Fazia-se muitos milagres e prodígios entre o povo de Deus pelas mãos dos apóstolos. Notaram? Então, quando você lê esses relatos, aparentemente dá a entender que Jesus tinha o poder e os apóstolos também tinham poder. Mas eles eram a fonte? Não. É isso que a gente vai analisar. Tanto Jesus como os apóstolos e qualquer outro discípulo daquele dia que recebeu um dom especial, na verdade eram instrumentos de Deus para curar, ressuscitar, né, expulsar demônios, etc. lá no passado, tá bom? Você vê, por exemplo, Estevão aqui do lado, ó, no relato aqui, ó, Estevão, aqui nós estamos em capítulo 6, versículo 8, olha. O que Estevão fazia? Estevão, cheio de graça e poder, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Embora pareça aqui em cima, né? Ele tinha graça, favor divino e poder. Fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Aparentemente dá a entender que Estevão era a fonte, mas não é, tá? A gente vai mostrar isso para vocês. Eu já li aqui para vocês aqui, o texto de Atos 4, daqui a pouco a gente vai ler de novo. Vamos ver aqui quem realmente realizava tudo. Atos capítulo 2, versículo... que a gente vai ler agora é o 23, tá? Aliás, o 22. Atos 2, 22. No discurso de Pedro lá em Pentecostes, ó, o que ele disse? Olha, israelitas, deixa eu subir mais um pouquinho aqui para vocês. Ó. Israelitas, ouvi essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão a quem Deus é um, Jesus é outro, acreditou junto a vós com poderes, prodígios e sinais. Que Deus fez por meio dele quem? Por meio de Jesus. Entre vós, como vós mesmos sabeis, tá? Então, quem na verdade realizou tantos milagres no passado? Quem na verdade foi Deus por meio dele. Dele quem? De Jesus. Notaram, gente? Aí você volta lá naquele capítulo 4 que eu já fiz um vídeo aqui, já destaquei, mas só para frisar mais uma vez, ó. Atos 4, 29. Aqui os apóstolos estavam orando, né? Pedindo força a Deus por conta da perseguição que eles estavam tendo naqueles dias por anunciar o nome de Jesus, né? O relato diz assim: agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que com toda liberdade, ou denodo, coragem, como tem algumas bíblias, falem a tua palavra. Quem é esse Senhor aqui a quem eles estavam orando? É Jesus? Não, não é Jesus. É aquele que é a fonte de todo o poder. Olha como que fica claro. Enquanto tu, Senhor, estende as mãos para curar, para que se faça milagres e prodígios, pelo nome de seu santo servo Jesus, na autoridade de seu santo servo Jesus. Veja que Jesus é servo desse Senhor que é a fonte do poder. Esse aqui estende a mão que cura. Olha lá. Então Jesus Cristo próprio não precisava ter um intermediário. Por quê? Porque ele já é a autoridade concedida por Deus para curar. Agora, os apóstolos oravam a Deus
E em nome de Jesus faziam isso. Notaram a diferença, gente? Essa é a única diferença, mas a fonte continua sendo a mesma. A fonte é Deus, o Pai, Jeová. Né? O que confirma isso está, por exemplo, aqui em Atos. Ó. Mais uma vez. Ó. A fonte de tudo, então, é Jeová. Atos 10. Você vai aqui no versículo 37 e 38. Ó. Deixa eu posicionar aqui para vocês verem. Acho que agora ficou bom. Então vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Vós sabeis o que sucedeu por toda a Judéia, começando desde a Galiléia, depois do batismo que pregou João. Como Deus é um, ungiu a Jesus, que é outro, que é seu filho, a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder. Espírito Santo, por que usa essa expressão Espírito Santo? Espírito Santo é uma palavra neutra, pode significar sopro, vento, força, né? Tá? E santo. Santo porque procede de Deus. Deus é santo, então é santo. Então é a força que emana de Deus. Então, como Deus ungiu a Jesus, Deus não pode ser santo. Santo porque procede de Deus. Deus é santo, então é santo. Então é a força que emana de Deus. Então, como Deus ungiu a Jesus, Deus não pode ser ungido, mas Jesus foi. Ungido com o quê? Com força, com poder. Santo, que Deus é santo, Ele é a fonte. Olha lá. Deus ao fazer isso com Jesus, ungir Jesus, Jesus recebeu o que? Poder. Olha, poder. A tradução de Espírito Santo não é poder, gente. Tem gente que confunde. Espírito Santo significa, é a força que emana de Deus. A operação do poder de Deus em ação se chama Espírito Santo. Tá? Então, aquele a quem recebe Espírito Santo, olha lá, ele fica empoderado. Então, Jesus Cristo foi empoderado por Deus, por meio de sua força santa. Olha, ele andou por toda parte, fazendo o bem e sarando todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Notaram? Então a fonte, na verdade, a fonte de todos os milagres realizados por Jesus era quem? Deus, o Pai, Jeová. Inclusive, isso está também nos evangelhos, né? É importante lembrar que Atos foi escrito mais ou menos na mesma época dos evangelhos. Veja, aqui em Lucas capítulo 5, versículo 17, Lucas 5, 17, perceba no próprio relato dentre os evangelhos que o poder, né, usado ali provinha de Deus, não era o poder próprio de Cristo para realizar milagres. Ó. Um dia em que ele, Jesus, estava ensinando, achava-se assentado perto deles fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Olha, e o poder do Senhor estava com ele. Esse ele aqui que estava ensinando no meio dos fariseus era quem? Era Jesus. Note que o poder do Senhor. Quem é esse poder do Senhor? Esse poder do Senhor, obviamente, está falando de Deus ou de Jeová. Então, o poder de Jeová estava com ele para ele curar. Notaram? Mais uma vez aí, deixando claro que o poder provinha de Deus, né? Mais um relato. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora, em Hebreus. Não dá para vocês verem folheando aí. Vou tentar ser rápido aqui para não ficar muito longo o vídeo, né? Hebreus. Veja que a fonte é Deus, reconhecida pelos apóstolos, tá? Já estou chegando, pessoal. Aqui, ó. Aqui é o livro de Hebreus. Nós vamos no capítulo 2, tá? E vamos ler aqui o versículo 2 em diante, tá? Eu vou ler tudo aqui para vocês verem todo o contexto. Então, o texto aqui diz assim, ó. Para que não suceda que delas nos desviemos, pois se a palavra falada pelos anjos ficou firme e toda transgressão e desobediência receberam justa retribuição, como escaparemos nós se tivermos descuidado de tão grande salvação, a qual tem sido anunciada ao princípio mediante o Senhor? Esse Senhor aqui é o amo Jesus. Foi confirmada a nós pelos que ouviram, dando Deus. Por isso que aqui é Jesus, no contexto que Deus é diferente de Jesus. Tá? Então Jesus é o meio pelo qual anunciou a salvação às pessoas, tá? Dando Deus testemunho juntamente com eles, com todos, incluindo o Senhor, olha aqui, por milagres, prodígios e por múltiplos poderes e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Então a fonte do Espírito Santo é Deus, a fonte do milagre é Deus, a fonte do prodígio é Deus, e inclusive a fonte da verdade, né? Que o Senhor Jesus foi o maior exemplo em divulgar, anunciada lá, mediante o Senhor, tá? Perceberam? Então, a fonte de tudo é Jeová, né? E voltemos lá em Atos 15,
É o último texto aqui. Atos 15. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem um barulho aqui na rua, gente. Eu já vou finalizar já. Atos 15, versículo 12. Aqui embaixo, olha. Perceba que a fonte é Deus, de tudo. Toda a assembleia calou-se e escutava Barnabé e a Paulo, que eram discípulos de Jesus, que contavam quantos milagres e prodígios Deus fizera entre os gentios por meio deles. A fonte, quem que é? Deus. Barnabé e Paulo eram o quê? Instrumentos de Deus para operar prodígios, milagres, etc. Da mesma forma que aconteceu também com o nosso Senhor Jesus. Notaram? Então, por enquanto, o que nós estamos destacando aqui, que a fonte de tudo, a fonte é Jeová. Jeová é que concede poder, Jeová que dirige, Jeová que escolhe, Jeová que coordena. Segundo a sua vontade, ele pode, no passado, como ele fez, né? Ele fez isso, escolher pessoas para serem usadas para realizar, né, milagres, prodígios, né, e tantas obras maravilhosas no passado. A gente vai analisar daqui mais alguns vídeos à frente, se Jeová e Jesus fazem a mesma coisa hoje. Sim ou não? É isso que a gente vai analisar em outros vídeos que a gente vai ter aqui na frente, né? Tá? E tenho certeza que vocês vão gostar. Isso é um alerta para que as pessoas realmente que seguem denominações religiosas, né, a rodo aí, todas elas fazem suas campanhas, etc., né, para tentar chamar o maior número possível de pessoas para suas religiões, tá? Mas isso não se passa de propaganda enganosa, viu, gente? Não caiam nessa armadilha. A gente vai ter vídeo aqui esclarecendo isso melhor para todos vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com as bênçãos de Jeová.